Você vai ouvir agora uma mensagem que vai edificar a sua vida. O líder e o paradoxo. Segundo os Coríntios, capítulo 12, versículo de número 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Falar do líder e do paradoxo, examinamos aqui a finalidade daquilo que venceu o paradoxo. A ausência de nexo ou lógica é a declaração contrária à opinião durante ou a um princípio admitido como válido. Então, os paradoxos vão sempre estar no dia a dia, no cotidiano e envolvendo uma pessoa. O paradoxo é o oposto, é o contrário do que se espera, é uma ação metafísica, é a base da filosofia e também o ramo responsável pelo estudo da existência do ser. Então, do visível, olhamos para o invisível. Segundo os Coríntios, capítulo 4 e o versículo de número 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, como observar esse fator do visível? Olhamos para o invisível. A fé nos leva e nos transporta a uma dimensão tão grande que o invisível se torna visível. É como se utilizar daquilo que o Antigo Testamento, daquilo que o Deus invisível se manifestou no visível através do seu Filho Jesus e nos traz uma direção verídica dos fatos reais daquilo que vem ser a nossa fé no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 18, fala daquilo que visível, daquilo que é visível, olhamos para o invisível. Acreditar naquilo que não se vê, mas sim se utilizar da fé. Isto é paradoxo. Somos os primeiros quando servimos. No livro de Marcos, capítulo 10, versículo 42 ao 44, mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será esse o que vos sirva. Então, observando aqui esses versículos do livro de Marcos, capítulo 10, 42 ao 44, observamos o servo, aquele que serve, ele está como em primeiro lugar. Então, somos os primeiros quando servimos, não quando somos Senhor, mas quando servimos, nos tornamos o primeiro. Isto é uma ação paradoxo, é a ausência do nexo ou lógica, mas sim a declaração contrária à opinião dominante ou a um princípio admitido como válido. Somos exaltados quando nos humilhamos. Mateus declara isso no capítulo 18, versículo 24, no 23 e o versículo 12. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. O paradoxo nos leva a entender e a aceitar, através da fé, através da direção e do ensinamento do Senhor Jesus, na visão do paradoxo, daquilo que é
o oposto, o contrário do que se espera, para que possamos entender que aquele que se exalta, ele vai ser de uma forma humilhado, mas aquele que quer ser exaltado, ele tem que se humilhar. É lição para se colocar em prática durante toda a nossa vida, trazendo sim uma visão dos evangelhos de Cristo para com a nossa vida. Tornamo-nos sábios pela loucura da pregação. 1 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 21, visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, como está escrito, a loucura da pregação, aqueles que olham para nós e nos enxergam como louco, é porque estamos dentro da visão de Cristo, da palavra do Senhor. E através da ministração da palavra é que se reconhece, através da fé, o poder maravilhoso do Senhor Jesus. Isto é um paradoxo, ausência de nexo ou lógica. Tornamo-nos livres, sendo escravo da justiça. Romanos capítulo 6, do versículo 17 ao versículo 22. O versículo 19 está escrito: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. É uma visão muito daquilo que esperamos, aleluia, porque a justiça de Deus, aleluia, vem através de uma ação gloriosa, onde nos colocamos na sua presença, nos humilhamos e reconhecemos o seu poderio, o seu Senhor, o seu reinado. Tudo para a glorificação do nome santo do Senhor Jesus. Possuímos tudo e não temos nada. Segundo os Coríntios, capítulo 6, o versículo 10, entristecido, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Dentro dessa visão do paradoxo, não ter nada, aleluia, diante do Senhor, mas dentro dessa visão, não ter nada na questão do mundo, mas ter tudo diante daquilo que vencer a fé através do Senhor Jesus, onde vamos possuir a maior herança de todos os tempos, sendo filho de Deus, herdeiro e co-herdeiro na herança celestial, não tendo nada neste mundo, mas possuindo tudo em nome do Senhor Jesus. Quando somos fracos, então é que somos fortes. Segundo Coríntios, versículo 12, capítulo 12, versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então esta visão nos traz, aleluia, mediante aquilo que quando nós estamos fracos, dentro da visão celestial, buscando as coisas que são de cima do Pai das luzes, do Senhor Jesus Cristo, na visão gloriosa de Cristo através da fé, mesmo com pouca força, mas temos guardado o seu nome, a sua palavra que nos vigora todo dia, que é o alimento para nossa alma, exaltando e glorificando o nome santo do Senhor Jesus. Triunfamos na derrota, quer dizer, quando numa visão que somos derrotados, é que nós somos vitoriosos.
capítulo 12 dos 2 Coríntios, versículo 7 e versículo 9. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Um vencedor não precisa ser forte nem poderoso. A vitória na vida não depende apenas das nossas capacidades. Quem ama a Deus e obedece terá vitória eterna para a honra e glória do Senhor. Então, a nossa vitória é quando deixamos o mundo, é quando nos entregamos a Cristo. O mundo não tem mais poder sobre a vida daquele que nova criatura é, e que as coisas velhas passaram e que tudo se fez novo. Então, triunfamos na derrota. Um vencedor não precisa ser forte nem poderoso. A vitória na vida não depende apenas das nossas capacidades. Quem ama a Deus e obedece terá vitória eterna. Observamos também aqui, gloriamo-nos nas fraquezas, segundo os Coríntios, capítulo 12, versículo 5. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas, que ele fosse considerado digno de sofrer por Cristo. Então, quando nos aplicamos ao sofrimento em prol do reino de Deus, saibamos que Cristo está conosco todos os dias da nossa vida, nos dando a alegria de continuar olhando para o alvo, para o autor, consumador da nossa fé, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nele sim teremos vitória. Em Cristo é que nós somos fortes. Glória a Deus. Vivemos pelo morrer. Então, a partir do momento que morremos e deixamos o mundo, passamos a ter o direito de vida eterna. João capítulo 12, versículo 24 a 25 e 2 Coríntios 6, de 9 ao versículo 10. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito frutos. João capítulo 12, versículo de número 24. Então a palavra do Senhor diz: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos, conforme Lucas 9, versículo 60. A figura de linguagem é um paradoxo lógico. Cristo deve estar em primeiro lugar em todas as coisas, tudo para a honra e glória daquele que vive e reina para todo sempre. Observando aqui paradoxo na vida de Davi e na vida de Golias, no capítulo de número 17, o versículo 14, observamos aqui alguns fatores daquilo que vem ser o paradoxo, o contrário. Paradoxo é a ausência de nexo ou lógica. Então observamos porte físico de Davi, o porte físico de Golias. Observamos conhecimento de guerra de Davi e conhecimento de guerra de Golias. Observamos dentro dessa visão do nexo, aleluia, da lógica, as armas de guerra de Davi e as armas de guerras de Golias. Observamos também o Deus de Golias e o Deus de Davi. Observamos também a função de Davi e a função de Golias. Davi era pastor de ovelha, Golias, guerreiro de guerra, homem valente, conhecedor. Então, dentro desses paradoxos, observamos a fase final, a luta, a guerra,
o conflito e aquilo que existir, aquilo que foi verídico, fatídico na história, onde um paradoxo nos traz uma direção daquele que o menor vencendo o maior, aquele que não era guerreiro vencendo o guerreiro, aquele que não tinha armas de guerra vencendo aquele que tinha arma de guerra. Então, aquele que está em Deus, aleluia, é vencedor diante de todos os obstáculos. Falar de porte físico, falar de altura, falar de estatura, falar, aleluia, até de como suportar a guerra. Então Davi, mediante os olhos do rei Saul, mediante os olhos dos soldados de Israel, mediante a lógica de tudo aquilo que envolvia aquele conflito entre um pastor e um guerreiro, entre um cidadão que tinha armas de guerra como lança, espada, escudo e todo o paramento de um guerreiro, Davi, ele entra com um cajado, com uma funda, com pedras, em nome do Deus dos exércitos. A vitória de Davi está em o nome do Senhor, para todo sempre seja louvado. Então, a você que vai estar ouvindo esta mensagem, a você que vai receber esta mensagem, lembre-se dos momentos mais difíceis da sua vida. No momento em que você olhar e não ver saída, lembre-se, paradoxo é o oposto, onde a visão humana daquilo que vem ser a lógica, daquilo que vem ser a teoria, daquilo que vem ser a prática. Lembre-se, não venci todas as vezes que lutei, mas perdi todas as vezes que deixei de lutar. Então, erga tua cabeça, vá em frente. Os obstáculos desta vida, aleluia, sempre vão existir, mas creia naquele que você está servindo, o Deus dos exércitos, ao eterno, ao soberano, ao Senhor Jesus de Nazaré. E que Deus te abençoe.